fatos possam constituir o imaginário e os modos de criação de lugares teatrais num determinado conjunto social. Muito obrigado. Bom, eu agradeço enormemente ao professor José Simões pela apresentação, inclusive divulgando dados da pesquisa dele que ainda não foram publicadas, né, e que vão ser em breve. Então, é bastante interessante a gente conhecer esses lugarejos, essas pequenas cidades de Portugal que têm essa representatividade no campo do teatro, né? Quer dizer, não poderia pensar assim, porque eu conheço bem o interior do Brasil e às vezes tem, às vezes não tem. Pelo jeito, ali tem bastante, né? E eu acho que a hora está hiper avançada, mas eu acho que as pessoas podem fazer umas 3 perguntinhas. O que é que vocês acham? Ronald, por favor. A questão da rede, na verdade, em Portugal, nós temos os artistas, eu trabalho na região centro de Portugal. A grande crise é que, da mesma forma que as companhias se tornam residentes, elas também, as companhias residentes são como aqui as nossas, só conversam entre amigos. Portanto, só vai para o teatro dele, para a programação dele, a companhia que o convida. Ou quando a autarquia financia. Então, o circuito não é tão fluido desta forma. A cada ano, por exemplo, os colegas do Teatro das Beiras, de Covilhã, têm reclamado que a cada ano eles diminuem o número de digressão. Por quê? Os municípios não compram e você tem que fazer sempre o mesmo, o que significa criar um espetáculo diferente a cada ano. Portanto, é uma lógica que não é das mais felizes. Em Lisboa, eles têm uma outra lógica. No Porto, outra lógica. Esta dicotomia Porto-Lisboa, né, por isso que se fala muito em Portugal em processos de descentralização, mas eles de fato não ocorrem. Eu não tive tempo de apresentar a quantidade de equipamentos culturais que lá na DRCC nós fizemos o levantamento, da Direção Regional de Cultura Centro, que são equipamentos fantasmas. Os equipamentos estão lá e não há portanto, uma das questões, não há vida. Portanto, há uma peça, os cines teatro funcionam mais como cinema do que como teatro, porque não tem uma companhia. O que eu tentei mostrar nesses 3 exemplos, que para mim são vitoriosos, que é o caso da Acerte, mas todos eles recebem subsídio estatal, hein? Nós estamos falando aqui, na companhia Acerte, de 420 mil euros ano, estamos falando no outro, não vou falar todos os valores, mas nós estamos falando de valores, não são estupendos, mas são valores que atendem. E por quê? Porque nós vamos ao Festival das Altitudes, se vocês entrarem no site da Serra do Teatro Regional de Montemuro, vão ver que os ingressos são 2 euros. Se você vai a Lisboa, você vai pagar mais caro. Quer dizer, ao mesmo tempo, nós estamos falando dessa outra. Agora, no Brasil, nós carecemos de estudos de público. Nós temos, por exemplo, é hercúleo o trabalho que a Evelyn desenvolve com o seu laboratório de mapeamento. É assim, nós precisamos de muitos estudos de público, de cada teatro, juntar tudo isso. E eu nem comentei a outra praga, que é o Centro Cultural. Não vamos comentar. Não vamos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu acho que foi uma pergunta interessante. Agora, uma questão que eu acho que é muito singular é que eu acho difícil a gente fazer um estudo comparativo entre um país da Comunidade Europeia, hoje, e um país que não faz parte a comunidade nossa, é Mercosul, que eu sei, né? Então, temos uma grande dificuldade
para os subsídios, né? Eu acho que quase todas as companhias pequenas do interior têm dificuldades, mas eu acho que a gente vai ouvir um pouco sobre isso na próxima mesa, né? No aspecto teatro-cidade, como é que funciona, eu acho que nós temos uma comunicação nesse sentido. E eu queria saber se há mais alguma pergunta. Eu mesma tenho uma, que é a mesma do Vacari, a questão de esses torna-viagem, eles começaram a chegar a Portugal mais ou menos quando, e se continuam lá? Ou se foram embora? Não, os torna-viagens lá estão, retornam mesmo. Lá estão, e depois eles deixam a edificação, isso acontece no século XVIII, mas hoje, o que a gente chama de torna-viagem, o conceito de torna-viagem se perdeu, então, portanto, há uma invisibilidade do papel destes brasileiros portugueses, porque eles eram portugueses, agora que ao ficar lá, e bom, tem todo aquele caso da arquitetura clássica, a Casa Brasileira no Norte, e eles desaparecem como conceito, é quase que é não visível esta construção desse investimento que tenha vindo com influência do Brasil. Entendi. Agora, e depois eles tiveram com a questão da África, então, aí agora eles têm os problemas dos retornados. Ah, bom. Entendi. Aí já não lida mais com brasileiro, mas eu não sabia que havia migração de brasileiros para Portugal em termos de construção, porque quem trabalha com arquitetura sabe muito bem que praticamente tudo que foi construído no Brasil no século XVIII e no século XIX era mão de obra portuguesa, né? Até hoje a gente faz, né, Maurício, aquela concorrência para arranjar um calceteiro que consiga fazer pedras portuguesas nas obras de revitalização urbana. E quase não se consegue mais, porque os artesanatos foram se perdendo. Mas isso é uma outra conversa, não dá para discutir agora. Então, mais alguma pergunta? Café. Sim. Bom dia. Não sei se essa pergunta é muito relevante. Fala bem altinho, por favor. Eu não sei se é muito relevante essa pergunta, mas me despertou uma curiosidade a respeito da temática dos espetáculos nessas cidades, né? Visto que pessoas em cidades do interior, né, já tem uma questão do tabu e tal, como é que funciona a temática, a dramaturgia desses espetáculos nessas cidades? Há espaço para o novo, há espaço para conflitos morais? Eu sou do interior do estado de São Paulo, é a mesma coisa. E aí a questão é como é que se dialoga, por exemplo, a dramaturgia, há espaço para o novo, sim. Agora, você tem que viver naquele espaço, compreender esses 3 exemplos, eles tratam os temas locais, a identidade. E o modo do tratamento é contemporâneo. Por exemplo, no Oeste, eles fazem um trabalho à base da comédia dell'arte, e o público está lá. Portanto, eles fazem uma mediação. Por isso que eu voltei à ideia da pedagogia do teatro, dos projetos educativos, como elementos referenciais para a constituição do lugar teatral. Há um processo de mediação que acontece nas escolas. Portanto, eles oferecem cursos nas escolas. Há um processo mais amplo. Não é assim, gratuito. Quer dizer, há uma enorme mobilização do teatro para o teatro e para a cidade. Professor Simões, eu vou encerrar os debates por causa dos nossos horários apertados e em função dos espaços cedidos aqui, que são muito visíveis e muito procurados. Então, nós temos esse problema. E agradecer a brilhante conferência, porque foi muito interessante. Nós temos a sua conferência publicada, né? No CD. Tá bom. Então, agradeço a todos a presença e convido para um café, por favor, e retorno às 11h15 para a mesa redonda, nem um minuto a mais, por favor, tá? Muito obrigada.